Hola, ¿cómo están? ¿Tranquilos? ¿Todo bien? Vamos a aprender um pouco de espanhol? Então, vamos falar hoje sobre verbos no pretérito perfeito. O pretérito perfeito. É importante saber que é um verbo, que é um tempo verbal, que é um tempo composto. Né? E os tempos compostos, eles precisam de um verbo auxiliar. Certo? Eles vêm sempre com o verbo auxiliar. No caso do pretérito perfeito, o verbo auxiliar é o verbo haber. Verbo haber no presente do indicativo. Essas são as formas do verbo haber no presente do indicativo. E, as, a, hemos, habéis, han. Né? Aqui estão os pronomes pessoais que nós já conhecemos. Yo, tu, él, nosotros, vosotros, ellos. Né? Então, se quedaria yo, tú, has, él, ha, nosotros, hemos, vosotros, habéis, ellos, han. Isso é pretérito perfeito. Vale? E aí, eu pus aqui alguns verbos, né? Verbo estudar, verbo aprender e verbo evoluir. Verbo da primeira, segunda e terceira conjugação. É interessante lembrar que os verbos no particípio, eles ficam com a terminação ado ou ido, os verbos regulares. Os verbos regulares, eles ficam com a terminação ado ou ido. Tá? Os verbos da primeira conjugação, os verbos regulares da primeira conjugação vão sempre ter a terminação ado. Os verbos da segunda e terceira conjugações vão ter sempre a terminação ido. Os verbos regulares. Vale? Então eu pus aqui o verbo estudar. Vamos ver como ficaria então o verbo estudar no pretérito perfeito. Né? Aqui nós já temos o verbo auxiliar e aí vamos ver como fica o verbo estudar. Tá? Então, estudiado, estudiado, estudiado e estudiado. Não é simples? Fica tudo igual. Estudiado e estudiado. Tá? Então, é assim. Todos os verbos regulares, né, da primeira conjugação, no particípio, eles vão ter essa terminação ado. E os da segunda, né? Bom, os da segunda, os regulares da segunda conjugação, vão ter a terminação ido. Então, como fica o verbo aprender? O verbo aprender fica aprendido. E sucessivamente. Então, nas 6 decinências, nas 6 decinências, as 6 decinências, né, vão ficar aprendido. Tá? Aprendido. Aprendido. Aprendido e aprendido. Tá? E o verbo evoluir, né? Evoluído, 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 e aqui embaixo na última, evoluído também, tá? Então as 6 decinências, como vocês puderam ver, ficaram iguais, semelhantes, né? Iguais. Yo he estudiado, tú has estudiado, él, ella, usted ha estudiado, nosotros hemos estudiado, vosotros habéis estudiado, ellos han estudiado. Ou então, yo he aprendido, tú has aprendido, él ha aprendido, nosotros hemos aprendido, vosotros habéis aprendido, ellos han aprendido. Ou evoluído, yo he evoluído, tú has evoluído, él, ella, usted ha evoluído, nosotros hemos evoluído, e sucessivamente, ellos han evoluído. Então, assim os verbos ficam quando conjugados no pretérito perfeito.
tá? Eu pus aqui uma referência aos verbos irregulares, né? Os verbos regulares nós já vimos que eles têm a terminação ado ou ido. Os verbos irregulares eles se diferenciam um pouco. Nós não vamos nos aprofundar no estudo dos verbos irregulares, mas é importante ter uma ideia, uma noção de como fica. Então aqui, ó, escrever, verbo escrever, é um verbo da terceira conjugação, ele fica escrito. Como no português, a gente não diz no português ou conjuga escrevido, certo? O verbo imprimir, a gente também não diz no português imprimido, a gente diz impresso, né? Então no espanhol também. O verbo decir, que é o verbo dizer. Ora, no português nós não dizemos dizido, né? Eu tenho dizido, a gente diz eu tenho dito, nós temos dito. No espanhol, dicho. Yo he dicho, tú has dicho, él ha dicho, nosotros hemos dicho. E o verbo hacer, que é o verbo fazer. No português nós não dizemos fazido, certo? Nós dizemos feito. Então, no espanhol, também usamos assim. Hecho. Yo he hecho, tú has hecho, nosotros hemos hecho. Né? E o verbo volver. Tá? No português a gente diz voltado, mas no espanhol a gente diz vuelto. Yo he vuelto, tú has vuelto, él ha vuelto, vuelto. Tá? Então são pequenas diferenças, ok? É importante que nós tenhamos essas noções. Depois, por exemplo, se eu fosse dizer assim, para que serve, né? Para que serve o verbo, esse tempo verbal? Para que serve o pretérito perfeito? O pretérito perfeito serve para tratar de ações realizadas em um tempo próximo, em um passado próximo, e um tempo em aberto ainda, um tempo que não terminou ainda. Vale? Então, essa semana só está começando, mas eu vou falar o mês já terminou, praticamente o mês, né, terminou, né? Mas aí para você falar de hoje, desta semana, este mês, este ano, este século, esta década, nós usamos o pretérito perfeito. Se eu fosse, por exemplo, falar das ações de hoje, né, referindo-me ao dia de domingo, então eu poderia dizer, eu teria que usar o verbo o tempo pretérito perfeito no espanhol, e eu diria assim, o verbo trabalhar, por exemplo, eu diria, yo he trabajado mucho hoy, Em relação a essa semana, eu diria, yo he trabajado mucho esta semana, referindo-me à semana, né? A semana que nós vivemos, se estivéssemos ainda na semana, porque terminou a semana, né? Então, esse mês, né? Yo no he viajado mucho este mês, yo no he viajado mucho este año, né? Então, referindo-me a este ano, períodos de tempo que não terminaram ainda, que não acabaram ainda. Que período de tempo seriam esses, né? Hoje, né? Esta semana, este ano, este mês, este ano, este século, né? Hoje, esta semana, este mês, este ano, este siglo, essa década. Então são períodos de tempo que servem como marcos temporal. São expressões adverbiais de tempo, né, que servem como marco temporal para definir um período de tempo. Tá? Nesse caso, o pretérito perfeito serve justamente, né, se adequa para tratar de ações, referir-se a ações praticadas nesse tempo, porque são períodos de tempo ainda em aberto, né, quando nós nos referimos ao mês no qual estamos, à semana no qual estamos, ao dia no qual estamos, ao ano que estamos vivendo, por exemplo, o ano de 2020. Então, para referirmos a esse ano, nós podemos usar o pretérito perfeito, né? Podemos usar o pretérito perfeito. A estrutura do pretérito perfeito verbo haber como auxiliar, o verbo haber auxiliando, ele nessas formas, no presente indicativo, e o verbo principal no particípio, vale? No particípio. Então, é preciso que a gente tenha essas noções, tá certo? Em relação ao uso desse pretérito perfeito. Se nós fôssemos, qual é o tempo que equivale, né,
no português, no bom português mesmo, no português coloquial, qual é o tempo que equivale no português a esse tempo? Seria o pretérito indefinido. Então, no português, nós não costumamos usar dessa forma. Eu tenho trabalhado muito esta semana, eu tenho trabalhado muito. Nós não dizemos, nós dizemos eu trabalhei muito essa semana, eu trabalhei muito hoje, né? Eu viajei muito esta semana, eu viajei muito este ano, eu não viajei muito este ano. Então, nós usamos no português, esse tempo equivale, se nós tivéssemos que comparar a um tempo no português, seria o pretérito indefinido, tá? O pretérito indefinido. Então, fica a dica, deem mais uma olhada no módulo, né, nas lições, façam as tarefas, vejam quantas vezes for necessário o vídeo, tá? Compreendendo cada vez mais o pretérito perfeito, a sua estrutura, né? Em que situações devemos usar, ou seja, a sua aplicabilidade, e vai dar tudo certo, beleza? Tranquilos, todo de bueno, todo de bueno.